No ar. Olá, tá no ar já, Roberta? No ar. Olá, pessoal. Boa tarde. A gente vai abordar aqui no Tudo sobre o Fígado um tema muito importante hoje. Meu nome é Paulo Bittencourt, eu sou hepatologista e vamos trazer um assunto, a pauta do dia muito importante, que é a eliminação da hepatite C no sistema prisional brasileiro. Não sei se todos sabem, mas tem cerca de 700 mil pessoas privadas de liberdade no Brasil e uma frequência alta de hepatite C nessas pessoas, bem mais alta do que aquela que nós temos nas pessoas que não estão privadas de liberdade. E a gente vai trazer esse tema aqui para falar com vocês, convidando duas pessoas que entraram no sistema prisional para fazer uma ação voltada para a eliminação da hepatite C nas suas regiões. Eu estou aqui com a Cláudia Vantes, de Curitiba, que daqui a pouco vai estar falando com vocês, e com a Leonora Zorzi Piccoli, de Caxias do Sul, duas mulheres da região sul do Brasil que tiveram a iniciativa de entrar dentro dos presídios para encontrar essas pessoas e tratá-las e eliminar espera a doença. Espera um pouquinho só. Eu acho que não está indo. Deixa eu só Não entrou, confirmar. não? Deixa eu só confirmar aqui. Eu não estou vendo transmissão aqui, não, mas eu comecei a falar. Espera só um pouquinho. Não sei se ele está com delay também. Também é o bom que isso está acontecendo com a gente sem o Drauzio. Tá vendo? Sempre algo positivo? Viu? Depende do ângulo que a gente está olhando. Contado uma história, já estava tudo bem. Tá no ar, tá no ar. Não estou vendo aqui ainda, mas vamos lá. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Paulo Bittencourt, eu sou hepatologista, responsável aqui pelo Tudo sobre Fígado, e vim convidar vocês para um tema muito importante, um bate-papo informal hoje, sobre eliminação da hepatite C no sistema prisional brasileiro. Nós vamos estar aqui com duas colegas que, nas suas regiões, tiveram a iniciativa de fazer essa ação, tá? Em presídios próximos, em Caxias do Sul, doutora Leonora Piccoli, e em Curitiba, doutora Cláudia Vantes. Vamos ter também a participação de um convidado muito importante, com uma grande experiência no tudo que se refere à saúde no sistema prisional, que é o Dr. Drauzio Varela. Está um pouco atrasado, mas daqui a pouco ele vai entrar e conversar com a gente sobre uma visão de quem já esteve no outro lado. Eu vou passar a palavra aqui para a doutora Cláudia, que vai começar com uma conversa com a gente sobre a experiência dela. Acho que está entrando agora no ar. Só um minutinho, Cláudia. Pronto. Okay. Eu acho que agora que entrou no ar, eu vou fazer uma nova introdução para quem está me ouvindo. Se ouviram antes, vão ouvir pela segunda vez. Meu nome é Paulo Bittencourt. Eu sou a responsável aqui pelo Tudo sobre Fígado, o Instituto Brasileiro do Fígado, que é toda a parte voltada para conscientização e ação social da Sociedade Brasileira de Hepatologia. E a gente vai abordar aqui um tema muito importante, relevante, dentro da nossa linha de não deixar ninguém para trás, que é a eliminação da hepatite C no sistema prisional brasileiro. A gente vai ter a participação de doutora Cláudia Vantes, que é patologista no Paraná, doutora Eleonora Piccoli, que é patologista no Rio Grande do Sul. Ambas tiveram a iniciativa de, nas suas regiões,
terem um olhar diferenciado para a eliminação da hepatite C no sistema prisional. Nós temos 700 mil pessoas privadas de liberdade no país e uma frequência alta nessas pessoas de hepatite C. E a gente sabe que, se a gente não conseguir tratar essas pessoas, a gente não consegue eliminar a doença aqui no nosso país. O Dr. Drauzio Varela é um convidado especial dessa live, é uma pessoa que todos conhecem, dispensa apresentações, tem uma experiência vasta, já publicada em vários livros sobre saúde no sistema prisional. Ele acaba de entrar aqui na live e eu vou passar a palavra para a doutora Cláudia, que vai começar com uma entrevista, algumas perguntas para o doutor Drauzio, e eu espero a participação ativa de todos vocês com perguntas que serão respondidas aqui em tempo real, sabendo também que essa live ficará gravada para qualquer consulta posterior. Então, boa tarde, doutor Drauzio, Cláudia, boa tarde, Leonora, obrigado aí pela participação de vocês. Eu vou sair agora passando a palavra para a doutora Cláudia. Boa tarde a todos, doutor Drauzio, um prazer enorme poder ter a oportunidade de conversar com o senhor, tenho certeza que vai ser bastante proveitoso. E dentro da ideia da microeliminação do vírus da hepatite C, esse ano a gente, em função da pandemia, testou muito pouco a população geral para conhecer melhor a prevalência e identificar indivíduos que sejam portadores de vírus e ainda não conhecem, mas a gente tem focos de ação dentro da microeliminação do vírus da hepatite C. E aí a gente entra na questão da população privada de liberdade, que é uma população enorme, em que alguns estudos mostraram a prevalência que pode chegar a 13% dentro dessa população, né? Nós temos colegas, o Alex Vianney no Sergipe, no Rio Grande do Sul, Eduardo Emerim, a nossa colega Leonora, que está aqui com a gente, também fez um trabalho, eu aqui no Paraná, e isso corresponde a uma parte muito grande da população brasileira portadora do vírus da hepatite C. Portanto, é impossível que nós possamos eliminar o vírus do Brasil sem tratar essa população. E existem algumas iniciativas de alguns colegas infectologistas, hepatologistas, de tratá-los. E algumas vezes a gente sofre até um pouco de preconceito em relação a isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, da sua experiência. Eu sei que o senhor iniciou no sistema carcerário com uma pesquisa em HIV e, ao sair de lá, se sentiu atraído para retornar e fez um trabalho voluntário maravilhoso lá dentro. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Olha, em primeiro lugar, desculpa, entrei um pouquinho atrasado, porque eu estava numa gravação do Fantástico de domingo aí, que atrasou um pouco. Mas, em 1989, quando vocês não eram nascidas ainda, eu fiz um trabalho, esse inquérito epidemiológico no antigo Carandiru. Carandiru, para quem não conheceu, tem uma cadeia aqui na cidade de São Paulo, que tinha entre 7 mil e 9 mil presos, dependendo das confusões que aconteciam na cidade. E nós testamos todos os que recebiam visitas íntimas, naquela época, que eram cerca de 1.500 presos participavam do programa de visitas íntimas. E eu fui lá para tentar mostrar que era um absurdo a sociedade jogar dentro da cadeia, todos os finais de semana, 1.500 mulheres sem dar nenhuma orientação e nenhuma proteção para elas. E nós fizemos essa testagem, então, organizamos com um grupo de presos ali a coleta, eu consegui o material, tudo que sai, os butterflies para pegar veia, e aproveitamos um grupo de ex-usuários de cocaína injetável, que na época era a droga da moda, que pegavam qualquer veia. E aí nós coletamos esse sangue. Testamos para o HIV, encontramos 17,3% dos presos desse grupo das visitas íntimas, que era uma amostra significativa na cadeia, eram HIV positivos, 17,3%. Muito bem. Esse sangue, todas essas amostras, a gente guardou. Nós ficamos com ela, foram mantidas em freezer
por bastante tempo. E aí um colega nosso aqui de São Paulo, o Dr. Esper Calas, que é infectologista, professor da Universidade de São Paulo hoje, conseguiu kits para fazer anticorpos anti-HCV. E nós encontramos nesse material 60% dos presos eram HCV positivos. Imagina, 60%. Provavelmente pelo uso de droga injetável, né? Da cocaína injetável, que era uma epidemia na periferia da cidade naquele tempo. Em 1992, nós fizemos lá no Carandiru, antiga detenção, uma série de palestras explicando que quem injetava droga na veia ia pegar o vírus da AIDS, com certeza, que não tinha como escapar dele, e a hepatite C. Só que a AIDS era uma coisa mais concreta, eles estavam vendo, né? Eles viam um companheiro que chegava forte na cadeia e tal, começava a ter sintomas da doença e acabava caquético, super debilitado. Então, era uma coisa muito forte. A hepatite C tem uma evolução bem mais arrastada e você tem, os doentes não tinham nenhum sintoma, não é? Um quadro completamente diferente. Então, é muito mais difícil você conscientizá-los da importância de fazer a prevenção contra a hepatite C. Mas para a AIDS era muito mais fácil. E, na verdade, o que a gente conseguiu dentro da casa que foi acabar completamente com a cocaína injetável. Nós acabamos definitivamente, não havia mais, nunca mais se pegou uma seringa. Eu pegava as pessoas presos de vários pavilhões e, olha, tem alguém usando droga? Não, que eu saiba, não, lá acabou definitivamente. Na verdade, o crack veio para substituir a cocaína injetável, né? Isso acabou dentro da cadeia e, consequentemente, na periferia, porque a cadeia é o lugar certo para você levar a informação para esses grupos que são muito resistentes. Porque na rua eles estão fugindo da polícia, né? Na cadeia estão todos juntos. Então, ali é que a informação tem que ser levada. O que eu observei depois disso? O Carandiru foi implodido em 2002. Eu estava lá há 13 anos. E aí eu fui para outras cadeias dentro da cidade de São Paulo. Penitenciário do Estado, depois fui para um centro de detenção provisória. E em 2006, eu fui para a penitenciária feminina da capital. A penitenciária feminina tem 2.200 presas, que é onde eu estou até hoje. Agora, nos últimos 6 meses, sem ir à cadeia por causa da pandemia. O teste agora se tornou disponível o tempo todo. Quer dizer, quando eu peço um hemograma, por alguma razão, peço provas de função hepática, eu já acrescento, eu peço anticorpos anti-HCV. Então, o teste é disponível, o exame é feito, o diagnóstico os presos recebem. O acesso à medicação é mais complicado. O acesso à medicação depende de uma burocracia interna que nem sempre funciona bem. Isso na cadeia feminina, que tem um serviço médico, não vou dizer organizado, mas menos precário do que nas cadeias masculinas. O desafio nas cadeias masculinas é enorme. Nós temos aqui em São Paulo uma cadeia que eu conheço bem, que é o Cadeião de Pinheiros. O Cadeião de Pinheiros é para onde vão aqueles que são presos na rua, são levados para lá. E de lá vão ser distribuídos para outras cadeias e para as penitenciárias depois do julgamento. É assim, são 4 cadeias juntas. E nessas 4 cadeias você tem o dobro da população que caberia. Então você tem em cada uma dessas cadeias, desses prédios, né, dessas construções, cerca de 1.500 presos. E a dotação máxima seria 600 a 700, no máximo. São celas grandes, onde caberiam, tem 5 belis, 5 belis.
Triliches, na verdade, caberia 15 presos. Não há nenhuma cela com menos de 30, o dobro da capacidade. E nesses 4 cadeões aí, nas 4 cadeias que constituem o cadeão, nenhuma tem médico com regularidade. Nenhuma. Não tem um médico trabalhando na cadeia. Ele tem um enfermeiro, uma enfermagem, tem enfermagem que faz o que pode. Quando você tem um caso mais complexo, eles são encaminhados para o hospital da rua. Então, esse é um problema muito sério. Como é que se faz abordagem em cadeias que você não tem serviço médico? Quer dizer, tem um serviço médico, mas não tem médico trabalhando nesse serviço. Então, embora o exame seja disponível, que permitiria a gente diagnosticar, calcular, determinar qual a prevalência do HCV nesses casos, você não tem como solicitar, eles não têm acesso, essa é a realidade. Isso aqui em São Paulo. Eu conheço algumas cadeias pelo Brasil aí, então, que nem pensar. É uma cadeia perto de Recife, esqueci o nome da cidade ali, na Grande Recife. É uma cadeia que tem 400 e poucas vagas e 4.000 e tantos presos. É uma multidão dentro da cadeia. Você não tem... Você, para passar no meio deles, tem que pedir licença, tem que ter alguém na frente abrindo assim para você poder passar, porque é uma coisa... Os corredores, o pátio fica super lotado de gente. Essa é a realidade dos presídios brasileiros, né? Você tem algumas cadeias pequenas, em cidades do interior, ainda relativamente organizadas, mas a maioria, a superlotação dificulta qualquer tipo de abordagem. Aqui no Paraná, o que aconteceu com a minha experiência, a iniciativa partiu dos funcionários da área de saúde de dentro do sistema prisional. Então, uma colega médica que trabalhava na prefeitura da região metropolitana, enfermeira e farmacêutica do sistema, elas fizeram testagem rápida para boa parte da população carcerária e ficaram muito angustiadas em ter o diagnóstico de hepatite C e não tratar. Então, para mim foi mais fácil porque veio de dentro do sistema e funcionou muito bem e está funcionando muito bem. Eu não sei como é que foi a tua experiência, Leonora, aí no Sul. A gente, na realidade, partiu do serviço de infectologia, de procurar o administrador do presídio, o diretor do presídio, esse diretor do presídio procurar a Secretaria de Segurança e viabilizar a nossa ida para dentro do presídio para tratar. Mas a gente teve dois tempos diferentes. Em 2018 foi a nossa primeira testagem, e agora esse ano a gente repetiu. E aonde a gente notou mais diferença foi a resistência dos próprios presos em fazerem o teste, lá em 2018. Aqui em 2020, a gente já teve os prefeitos das galerias de dentro do presídio que viabilizaram a testagem praticamente maciça do presídio. E aí a gente conseguiu, inclusive tem uma pergunta aqui de todo preso não deveria, quando chega, ser testado. O problema não é quando ele chega, o problema é que as cadeias já estão muito lotadas para a gente começar. O que a gente conseguiu nesse presídio foi que, como a gente testou praticamente o presídio inteiro, a partir da data que a gente testou, daquele dia da ação, a unidade prisional passou sim a testar todos os presos que chegavam. E com isso a gente já conseguiu mais 10 diagnósticos depois disso. Mas não é fácil, né, a gente conseguir rastrear todo mundo. Doutor Drauzio, e assim, a gente conhece o problema, né, a superlotação, as dificuldades, mas de que maneira o senhor acha que nós, médicos das sociedades, poderíamos estar atuando para tentar tratar mais essa população? Porque a gente está atrás de onde tem vírus, né? O nosso objetivo, e isso o Ministério da Saúde pactou junto com a Organização Mundial de Saúde, de que nós eliminaríamos o vírus da hepatite C até 2030. Estamos indo muito mal nesse sentido, mas existe um movimento para que a gente, de alguma maneira, chegue próximo disso. De que maneira a senhora acha que nós poderíamos
atuar para tentar melhorar essas dificuldades? Eu acho que primeiro a gente tem que se acertar com a burocracia, entrar em contato com os secretários de administração penitenciária, que em geral têm muito boa vontade. Olha, só para ter uma ideia, eu participo desse grupo do Todos pela Saúde, que administra essa doação que o Banco Itaú fez de 1 bilhão para o combate à epidemia. Eles têm um corpo técnico de 7 médicos, eu sou um deles. Nós conseguimos distribuir, através do Todos pela Saúde, 3 máscaras por detento no Brasil inteiro e 5 máscaras para cada agente penitenciário. Então, quer dizer, é possível. As secretarias de administração penitenciária colaboraram com esse esforço muito. O que nós fizemos foi encaminhar as máscaras para as SAPs, e das SAPs eles fizeram a distribuição nos presídios. Quando terminou esse projeto, eu participei de uma live como esta, e na qual estavam presentes 23 secretários de administração penitenciária. Quer dizer, uma coisa muito interessante. Eu acho que se houver uma campanha de esclarecimento, um contato de esclarecimento com as secretarias de administração, para a gente ter o acesso ao presídio. Sem eles autorizarem, ninguém chega, ninguém passa da porta, não é? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é esse que a Leonora apresentou, de você entrar em contato com as lideranças. Cadê? Você não faz nada se a liderança não aprovar, sabe? Então, aí, eu acho que a técnica que eu sempre uso, tenho mais facilidade, estou há muitos anos nisso, os presos me conhecem, é conversar, é encontrar um caminho aí, dizer quem são as pessoas, olha, e aí conscientizá-los da necessidade de fazer o teste e oferecer alguma coisa em troca. Porque o que acontece muito nas cadeias, nesses 30 anos que eu frequento cadeia, eu cansei de ver isso, sabe? Aparece o pessoal da Universidade Federal de São Paulo, querem fazer um estudo, sei lá, qualquer, vai. E aí vão lá, colhem sangue, não devolvem o resultado, não mandam nada. E eles vão, colhemos sangue para quê? Fui lá tomar uma espetada na veia e nunca me mandaram o resultado do exame. Isso desmoraliza completamente, sabe? Eles têm que entender que eles fazem o teste para hepatite C, primeiro tem que entender o que é a doença, não é? E que esse teste, depois, eles vão receber os resultados e aqueles que forem positivos vão ter tratamento. Porque senão ele diz, olha, tá bom, eu faço o teste, se eu for positivo, daí, o que eu ganho com isso? Nada. Né? Curiosidade só para saber. Então, já existe um conhecimento melhor da hepatite C do que naquela época lá atrás, né? Muitos sabem o que é hepatite C, que pode dar cirrose, etc. Né? Mas, ainda assim, eles têm que estar conscientes do que precisa. Então, tem que ter uma fase de conscientização mesmo e de informação. Eu acho que a partir daí pode dar certo. E o senhor acha, doutor Drauzio, que existe, que órgão federal ou que conselho que as sociedades civis teriam que procurar para a gente tentar organizar esse esquema de testagem para microeliminação? Porque, assim, todo presídio tem unidade de saúde prisional? Todos têm, não quer dizer que essas unidades funcionem. Funciona. Por exemplo, você não tem médico, é muito frequente, difícil conseguir pessoal de enfermagem também. Ninguém gosta de trabalhar em presídio, né? Mas todos têm. O problema é que, às vezes, tem a unidade e não tem profissionais para tocar essas unidades, né? Sim. E e o senhor acha que a gente envolve... Como poderia a gente trabalhar em cima disso? Com o Ministério da Saúde, com secretarias estaduais de segurança pública? Porque isso definitivamente tem que ser uma ação conjunta, né? Da sociedade civil, com a saúde, com a justiça, e tem que ter um engajamento, inclusive, dos próprios detentos. Isso eu pude comprovar, que quando eles se engajam, a gente tem uma adesão maior e a coisa funciona. Mas
os especialistas realmente não vão ter perna para entrar e atender todo o sistema prisional. A gente vai ter que contar com ajudas, seja de unidade prisional, de enfermeiro ou de médico, porque o tratamento hoje em si está muito simplificado. A gente está falando de um comprimido todos os dias, 12 semanas. É isso, coisa mais fácil do mundo hoje. Pois, mas como que chega? Porque aí a gente vai ter um outro problema. E no meio, se o preso é transferido, ou se existe uma fuga. A gente teve um caso que o tratamento chegou e o detento tinha fugido e a gente está com o remédio ali e não tem... E o preso não apareceu mais. São percalços que, assim, como que o senhor acha que a gente conseguiria alinhar essa estrutura toda? Olha, eu acho que aí o ideal seria o quê? O ideal seria... eu não vejo outra forma de fazer isso, senão através da Secretaria de Administração Penitenciária. Pode pegar o Conselho Penitenciário Federal, eles podem aconselhar, fazer, etc., mas se o secretário não estiver envolvido no estado dele, porque é ele que vai entrar em contato com os diretores dos presídios, né? Se ele não estiver envolvido, esquece, não vai dar certo. Porque ele tem que dar essa ordem para os diretores. Olha, vamos ter que colher a sorologia para hepatite C. E aí, em cada lugar vai ser de um jeito. Você pega o Cadeão de Pinheiros, não tem médico lá. Então, como é que você vai organizar isso? Aí pega a penitenciária feminina, não tem médico, os médicos podem pedir, não tem problema. Aí você vai pegar uma droga que custa caríssimo e vai fazer o quê? Vai entregar na mão deles os comprimidos todos, os 90 comprimidos, e aí ele não toma e vai jogar no lixo essa quantia. O certo seria o quê? O certo seria fazer uma administração observada, né? Seria como se fez para a tuberculose, se faz para a tuberculose, ele passa ali no centro, na unidade de saúde local, e recebe o comprimido e toma. Porque aí, se ele falta no dia seguinte, tem como cobrar dele, né? Mas a população carcerária no Brasil, ao contrário do que a sociedade pensa, é móvel, né? Porque eles são transferidos de um presídio para o outro, às vezes por organização mesmo das secretarias, às vezes por mau comportamento, às vezes por problemas outros, né? E olha, existem todas as dificuldades, todas possíveis, não é fácil isso. Mas eu acho que seria a solução seria essa, seria entrar em contato com as secretarias, uma por uma, são 25, mais o Distrito Federal, uma por uma, ter um médico, ter uma equipe lá, assim, empenhada mesmo em tentar conseguir, e cada uma vai enfrentar as suas dificuldades do jeito que der, né? Isso que o senhor colocou é interessante, doutor Drauzio, que a população carcerária ela é móvel, ela não é fixa. Hoje o indivíduo está no presídio, na casa de detenção, amanhã não, ele está circulando, está transmitindo para outras pessoas, depois ele eventualmente retorna. Então, a gente realmente precisa tentar, de alguma maneira, tratar essa população para diminuir também o risco de transmissão, né? E hoje o tratamento está muito simplificado. A gente trata a tuberculose, trata o HIV dessa população, por que não tratar a hepatite C? É muito mais fácil. E muito mais fácil, o tratamento como a Leonora falou, de 8 a 12 semanas, é um comprimido por dia, praticamente sem nenhum efeito colateral. A gente precisa convencê-los a tratar, vigiar esse tratamento, acho que não entregar todo o tratamento de uma vez, mas todos os dias o comprimido para que ele possa ingeri-lo. E tem algumas perguntas assim, se o detento portador do vírus da hepatite C, se ele sofreria algum preconceito diante dos outros. O que o senhor acha disso? Existe muito preconceito entre eles ou não? Não, acho que não. Acho que não. Olha, nem na época da AIDS selvagem,
havia um pouco, mas eles ficavam na mesma cela em que estavam, os companheiros de cela ajudavam, sabe? Não, essa população tem uma solidariedade que, infelizmente, falta na sociedade de um modo geral. Eu não acho que isso seria um problema, não. E depois, hepatite, uma doença que não tem uma marca, assim, né? Não tem uma coisa da sociedade. Acho que não. Acho que não. Esse problema eu não vejo. Né? Não acho que alguém esconderia que tem o vírus da hepatite, né? Especialmente sabendo que tem tratamento. Uhum. E outra coisa que eu acho que vale a pena enfatizar, que a hepatite, ela pode levar a cirrose, necessidade de um transplante hepático no futuro, e que é muito mais custo efetivo nós tratarmos a hepatite C do que o indivíduo fazer um transplante no futuro. Isso é importante ressaltar também, né? O tratamento hoje custa mais ou menos $2.000, alguma coisa assim, e um transplante custa de 80 a 110 mil reais. Esse é um custo em geral para toda a sociedade. Então, é muito mais custo efetivo a gente tratar a hepatite C, e lembrando que as taxas de cura hoje são próximas de 100%, né? Então, muito diferente na época do interferon, há 5 a 10 anos atrás, que a taxa de cura era de 48%, 50%. E com um monte de efeito colateral, né? Exato. O senhor trabalhando dentro da penitenciária feminina em São Paulo, o senhor acha que a gente conseguiria, numa mobilização, que os médicos das unidades prisionais ou os enfermeiros das unidades prisionais se engajassem? Ou isso seria visto como um trabalho a mais para quem está ali dentro? Não, acho que não. Acho que seria possível, sim. Porque a gente pode fazer a telemedicina, né? Até um comentário de um ouvinte, que a telemedicina, a pandemia nos mostrou que ela veio de forma eficaz para ficar. Como a gente não tem especialista para entrar em todos os presídios, usando esse meio e o especialista na telemedicina de uma retaguarda, né? Porque o que atrapalharia? O deslocamento do preso para coletar os exames, mas se a gente conseguisse viabilizar isso, as unidades prisionais não enxergariam isso com bons olhos, por exemplo? Eu acho que tudo que dá trabalho complica a vida deles, não é? Então, eles teriam que estar conscientizados. Os diretores dos presídios tinham que entender que isso é uma coisa importante. É uma tarefa árdua essa, porque o país é muito grande, não é? E nós temos muitas cadeias aqui. E, assim, nessas cadeias em geral, em instalações precárias para o número de presos que elas albergam. Né? Então, isso tudo é difícil, não é nada fácil, mas eu acho que é possível. Sabe, é possível. Tem algumas perguntas aqui interessantes, uma colocação, se não seria oportuno estender o tratamento para os agentes penitenciários. E uma outra pessoa, o Fernando, ele sugere que o detento deveria ser estimulado com redução diária de pena se cumprisse toda a determinação do tratamento. Trata-se de utilidade pública. Olha que interessante essa colocação, né? Eu acho que para os agentes penitenciários seria fundamental. Eles vêm da mesma classe social do que os presos, na maioria das vezes, né? Ou pelo menos uma classe social próxima. Isso teria uma vantagem, que seria conseguir, ao mesmo tempo, a simpatia deles para a coleta de sangue dos demais. Né? Agora, tem que ser uma coisa muito bem articulada, né? Para não virar bagunça, né? Porque aí desmoraliza o projeto, fica tudo complicado. Eu acho que teria que ser montado um esquema, porque, veja, o que acontece, eles têm, aqui em São Paulo, pelo menos, em cada pavilhão tem uma unidade, tem um posto médico, que quem toca são os próprios presos. Porque você tem a medicação que vai para lá, tem doente que tem um problema, tem asma e precisa fazer uma inalação, faz mesmo ali no pavilhão que ele se encontra para não ter que estar circulando pela cadeia, né? Então, ali é o lugar que dá para levar a medicação, e como são os presos mesmo que ficam ali no local,
Eles controlam, eles podem controlar e ver se a pessoa está tomando direito à medicação. Eu acho que cada presídio vai ter uma estratégia diferente. Esse é que é o problema todo, né? Não dá para dizer, olha, pô, vamos fazer desse jeito, isso vai valer para todas as cadeias de Porto Alegre, ou de Curitiba, ou de São Paulo, sequer assim, né? Imagina se pensar no país todo, né? Aqui em Caxias, que é uma cidade pequena, né, que a gente tem 2 presídios, um estadual e um só regional, e a adesão de testagem para tratamento foi muito diferente nos dois presídios. Um foi envolvido esses líderes, e aí a gente conseguiu uma adesão maior, inclusive se seguiu, essas pessoas receberam tratamento monitorado, a unidade prisional monitorava, entregava a medicação, o paciente tomava, a gente já tem até caso de resposta sustentada na grande maioria deles dentro do presídio. Mas a gente está falando do, assim, o presídio daqui, um tem 1.000 detentos, o outro tem 500. Então, de repente, se começasse nos presídios menores, a gente não conseguiria chegando, porque num presídio grande, eu imagino que a gente vai ter muita complicação até pelas trocas de locais, pela mobilidade desses presos mesmo, né? Eu acho que também precisa encontrar as pessoas certas que vão fazer esse contato. Sabe, se você tem numa cadeia dessas, tem um médico que goza do respeito dos presos, ou uma médica que é muito respeitada, ela consegue fazer isso com facilidade. Quando você não tem médico, ou quando vem alguém de fora que eles não conhecem, são muito desconfiados o tempo inteiro, né? Tem que ganhar confiança. Então, acho que cada cadeia vai acontecer de um jeito. O problema é que se você não começa a fazer isso, isso não vai acontecer nunca. Vamos ter hepatite C pelo resto dos dias aí, né? Porque a cadeia realmente é um local importante. E a cadeia, eu há pouco tempo participei de uma live com o pessoal da CUFA, aquela Central Unificada das Favelas, e tem uma pessoa muito interessante que trabalha, ela chama Preto Zezé. O Preto Zezé é um líder comunitário, fortão, negro, forte, assim, sabe? Desse que quando fala você sente firmeza nele, né? E ele estava falando, doutor Drauzio, o senhor tem aí 30 anos de experiência de trabalho em favela? Eu falei, não, desculpa, trabalho em favela, eu fiz uma coisa ou outra ocasionalmente durante esses 30 anos. 30 anos é cadeia. Eu falei, a cadeia o que é? A cadeia é uma extensão da favela. As pessoas da favela vão para a cadeia, depois saem da cadeia, vão para casa, depois passam mais um tempo lá, voltam para a cadeia. E eu achei que ele tinha razão, é isso mesmo. Né? A cadeia é uma parte da vida da favela, né? É parte da vida das classes mais pobres do Brasil. Né? E preso faz parte da história de grande número de pessoas. Por outro lado, a experiência aqui em São Paulo que a gente teve no Carandiru mostrou que se você consegue convencer essas pessoas quando elas estão na cadeia, elas levam a informação para fora quando saem da cadeia. Foi o que aconteceu com a cocaína injetável. Acabou, olha, São Paulo, a periferia, não tem mais. Já desde 92, a droga desapareceu completamente. Porque quem foi isso? Foram as pessoas da cadeia. Que um dia um vai para a Zona Sul, outro vai para a Zona Norte, outro para Leste, Oeste, eles cobrem a cidade inteira. E a informação que receberam lá, eles levam para fora. Né? Então, se você consegue conscientizar essa população de que é importante fazer o teste para hepatite C, quando ele chega em casa, ele vai pegar as pessoas que ele gosta, a mãe, a irmã, o tio, o avô, e diz, olha, quando for na UBS, vai lá, pede para fazer o teste da hepatite C, que nós fizemos na cadeia. Não é? É um trabalho longo, isso não se resolve em 6 meses, não é? Mas é um trabalho longo que pode ter resultados muito importantes. Doutor Drauzio, a impressão que eu tenho é que esse é um nicho importantíssimo, não é fácil, é um desafio novo, mas que a gente não pode negligenciar.
A população está ali, é grande, corresponde a uma parte grande da população brasileira infectada, e que nós precisamos vencer os obstáculos, ir adiante, descobrir maneiras e tratá-los. Sem dúvida nenhuma, isso faz parte, eu não diria nem de microeliminação, quase que uma macroeliminação do vírus dentro do Brasil, do nosso país, né? Vamos ver o que mais que tem de perguntas aqui. Existe alguma ONG dedicada às pessoas privadas de liberdade? O senhor conhece? São várias, né? Existem várias. Eu não tenho muito contato com elas, não, mas existem. Em São Paulo existem várias ONGs. Uhum. Porque também é uma maneira da gente trabalhar com essas ONGs para ter acesso a eles, né? Uma outra pergunta: tem mais presídio estadual ou federal no Brasil? Estadual. Estadual, né? O número de federais é pequeno, muito pequeno. Em geral, estão reservados para os presos de mais periculosidade, né? Os chefes de facção, os federais, né? Que mais, Leonora? Está chegando mais perguntas aqui. Muitas já foram respondidas. Aqui tem uma sugestão: se a gente envolvesse comitê estadual e municipal de hepatite no tratamento desse nicho de população. Aí a gente já respondeu mesmo, né? Eu acho que vai ter que ser uma ação conjunta, a gente vai ter que trabalhar com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, com as secretarias de saúde. Alguém sugeriu aqui nas perguntas de repente, técnicos, agentes de saúde para circular, para informar, até como para ir para testar. Eu acho que realmente a gente vai ter que lançar mão de vários recursos para a gente conseguir chegar nessa população de uma forma eficaz, porque, como o doutor Drauzio disse, não adianta a gente ir lá, ele fura o dedinho e ele não sabe o que acontece depois e fura 10 vezes o dedinho e o negócio não vai para frente. Então, eu acho que a gente vai ter que montar uma sinergia de ação e começar de alguma forma. Mas acho que sim, acho que a gente vai ter que envolver vários setores da sociedade civil, inclusive, para a gente conseguir dar a volta. Acho que também, uma outra sugestão, esses líderes dentro das cadeias, eles são, na minha visão e pela minha experiência, peças-chaves nesse tratamento, porque eles têm um acesso aos demais detentos e um respeito, digamos assim, dentro das galerias que nos facilita muito a vida, né? Não, sem eles não se faz nada. Qualquer trabalho desse tipo tem que ter primeiro a autorização do diretor da cadeia, etc. Tem que oferecer os meios para você entrar na cadeia. E aí a primeira coisa é conversar com as lideranças. Conversar com eles. Os carcereiros conhecem, sabem quem são. Então, e aí acho importante conseguir a adesão dos carcereiros também, fazendo a coleta, tratando os que estão infectados. É muito importante isso, porque para eles não acharem que isso aí é só para os presos, para a gente não, que já cria uma má vontade, né? Uhum. Uma outra pergunta, que os médicos do sistema prisional têm uma sociedade que os agregue? Eu acredito que não, né, doutor Drauzio? Não, eu saiba não. Uhum. Doutor Drauzio, o senhor em algum momento sentiu medo por estar dentro do sistema ou sofreu preconceito por trabalhar no sistema prisional como voluntário? Olha, nunca tive medo. Nunca tive medo. Não posso dizer que nunca tive medo. Uma vez, quando eu estava na penitenciária do Estado, teve uma briga entre os presos, com uma gritaria e um bater de ferro, sabe, de portas que batiam, né? E eu estava atendendo os presos no andar de cima, dentro do pavilhão, dentro daquele pavilhão, que eu gosto sempre de estar no meio dos presos, que é a forma de você ter mais segurança possível, né? E no meio deles não acontece nada nunca para o médico. E eu vi aquela gritaria, aquela correria. Quem diz que não sente medo numa hora dessa é mentiroso, né? Mas nessa hora, você tem que ter sangue frio, porque se você se acovarda, você perde a moral completamente.
E eu consegui manter o sangue frio, fiquei muito de olho nos pacientes que eu estava atendendo, que estavam na fila, estavam todos quietos, falei, tudo bem. A única vez assim, nunca... Olha, quem está fazendo trabalho de saúde dentro do presídio é respeitado, e muito. E isso é uma lei universal, não vale só para os presídios de São Paulo, do Rio, ou do Paraná, ou de Alagoas, vale para os presídios do mundo. Você lê a Recordação da Casa dos Mortos, de Dostoiévski, e ele diz que o médico era muito respeitado na cadeia, que a gente não corre risco, não corre risco mesmo. Nem na fase pior. Olha, o Carandiru teve uma fase que eles pegavam os funcionários de refém para tentar sair daquela cadeia e ir para outra cadeia, porque tinha inimigos ali. Era um inferno isso. Nunca pegaram médico nenhum. Nunca. E para mim, nem pensar uma coisa dessa. Ao contrário, se um preso faz uma violência qualquer contra um médico, ele morre, porque os outros dependem do médico que está ali, não existe esse risco. Existe alguma maneira que o senhor enxerga que a gente conseguiria engajar mais os médicos que estão dentro do sistema prisional para nos ajudar nessa empreitada? Conversando, viu? Acho que o único jeito é tendo acesso, conversar com eles. Na cadeia, na verdade, para fazer um trabalho desse, você não precisa nem do médico, né? Quer dizer, precisa do médico para ele ajudar, né? De criar as condições e tudo, mas você com um técnico vai lá, fura o dedo do doente, faz o teste, dá a resposta para ele, diz, olha, agora você vai tomar essa medicação, aí você vai colher tais exames. Isso, na verdade, a medicina brasileira é muito centralizada no médico, né? Tem sentido uma coisa dessas, né? Pode ser feito por alguém de enfermagem, um técnico de enfermagem pode fazer isso muito bem. Existe uma última pergunta aqui, por que o preso, quando entra na cadeia, faz teste anti-HIV e não faz junto anti-HCV? Essa é a nossa ideia, né, Leonora? Que todos façam a testagem ao entrar, né, no sistema. Primeiro testar todo mundo que está no sistema, que já é uma população enorme, mas a partir daí testar cada um que entra no sistema prisional. Essa é a ideia. Tanto para a hepatite C, quanto para a hepatite B, para o HIV, para a sífilis também, que são as testagens que a gente faz nos serviços de orientação e aconselhamento. Assim a gente conseguiu, mas aí conseguiu que a enfermeira da UBS prisional estivesse muito engajada. E hoje, de rotina, no presídio estadual daqui, o preso entra e é testado, e se ele positivo, ela já nos encaminha esse teste, a gente já dá prosseguimento na confirmação do diagnóstico, nos exames seguintes, e em 2 meses o remédio está na mão do detento. Eu acho que aí entra a segunda parte do nosso problema, que é justamente essa mobilidade. Assim, nesse meio tempo, se ele é transferido, se ele foge, ou enfim, alguma coisa, a gente perdeu tudo de novo, né? Então, isso também é uma coisa que é um complicador, é um viés complicador nesse nicho de população, né? Olha, os problemas são tantos aí que se a gente começa a pensar neles, a gente desiste Não vai sair. de começar. É verdade. Por outro lado, tem todo um aprendizado, né? Vai dar certo em um lugar, não vai dar certo no outro. Quais foram os erros que foram cometidos aqui, porque não deu certo, e em outro lugar, o que fez a experiência funcionar direito, né? É um longo processo, mas nós temos até 2030 para acabar com a hepatite C, né? Então, tem 10 anos. Eu acho que tem que começar, né? A gente vai ter que ir para dentro do presídio até para entender o funcionamento, para ver como a gente vai poder agir. Porque, como o senhor bem frisou, cada local tem uma estrutura diferente, né? A gente não vai conseguir ter um programa uniforme para todo mundo. Então, eu acho que vai caber ao especialista, num primeiro momento, ir para dentro para entender o funcionamento, para a gente criar alternativa de solução.
Eu me recordo que algum tempo atrás, que a gente tinha o tratamento da hepatite C era terrível, né? O interferon judiava demais e a taxa de cura era baixíssima, era de 48%, 50%. E a gente conseguia convencer a pessoa a tratar, né? Como é um tratamento ruim, cheio de efeito colateral, e a gente convencia o paciente a tratar. E eu acho que o médico ele gosta de desafios e grandes desafios. E tratar essa população é um grande desafio, mas que tem muita gente que está motivada a encarar, a vencer os obstáculos e ir adiante. E o Dr. Drauzio, para a gente, é um exemplo muito grande de médico que encarou desafios, que encara até hoje desafios. E por isso a gente está muito feliz em poder conversar com o senhor hoje. Tem muita pergunta ainda chegando, principalmente de como esclarecer os detentos sobre a doença, se com panfletos, se o médico no dia a dia conversando. Como é que o senhor informava os pacientes sobre o HIV, sobre o que era? O senhor distribuía material a respeito disso ou era um corpo a corpo? Olha, as duas coisas. Eu, quando comecei, bem no comecinho ali, 80, 90, começo dos anos 90, acho que 89 mesmo, ou 90, eu fui a um congresso de AIDS, nem lembro que país foi na Europa, e trouxe uma quantidade de folhetos da Organização Mundial da Saúde em português. E eu achei interessante existir lá em português, e eu pedi uma quantidade grande, eu não lembro quantos eram, eu sei que fui com uma mala cheia de folhetos. E bem feito, sabe? Um papel com cheiro, um papel de qualidade, uma impressão muito bem feita, com todas as informações. E distribuí num pavilhão. Depois fui falar com o pessoal da faxina. Falei, olha, quantos desses folhetos apareceram no lixo? Doutor, eles pegam o folheto, olha assim e jogam no lixo direto. E eu disse, olha, imagina esse pessoal da OMS vai lá em Genebra, eles estão no escritório, fazem folheto maravilhoso, não sei o quê, porque isso aqui vai levar informação. Chega aqui na ponta da linha, o povo olha e joga no lixo. Eu tenho que achar uma outra forma de comunicação. Eu fazia nessa época já umas palestras para grandes grupos. Tinha um cinema abandonado não, foi destruído numa rebelião, e era um grande salão e tinha um palco. E eu consegui uma universidade aqui em São Paulo, a Unip, que me emprestasse um telão, equipamento de som. E eu passava vídeos sobre AIDS e depois ficava ali em cima respondendo as perguntas. Aí, depois aprendi que com um microfone comprido, não tinha microfone sem fio naquele tempo, eu podia andar no meio deles. E cada vez a gente punha 300, 400 naquele salão. E aí eu respondendo perguntas. E no meio deles eles ficavam sentados no chão, eu punha o microfone, ele perguntava, eu respondia. Isso foi muito bom, que me colocou em contato com os presos, assim, esse contato físico, quando eles percebem que você se comporta como eles, no meio deles, que você não fica se defendendo e não tem medo, melhora bastante o relacionamento. Muito bem. Aí, um dia, eu vi à noite, tinha um lugar lá que chamava Amarelo, eu era o médico que atendia lá. O Amarelo é que eles estavam marcados para morrer. Então, eles ficavam no 5º andar do pavilhão 5, trancados dia e noite, porque eles não podiam sair, que corriam o risco de morte mesmo. E eu olhava essas celas, 6, 7, 8 homens, às vezes, numa cela, quase que encostados uns nos outros, e o que eles liam era gibi. Só liam gibi, só via lendo gibi. E aí, se a gente fizer um gibi sobre a AIDS, talvez esse seja o caminho. E eu conhecia um rapaz que tinha feito, 2 rapazes aqui em São Paulo, tinham feito um gibi chamado Vira-Lata. E era uma coisa interessante, moderna, com um traço moderno mesmo. O Vira-Lata era um cara que vivia pela cidade de São Paulo, nos becos, não sei o que, era um herói popular. E ele chamava Vira-Lata porque a mãe dele tinha transado com um português, um espanhol, um japonês, era uma mistura que mais ou menos um negro, um índio, e era uma mistura dessa que compõe mais ou menos a mistura brasileira, né?
E ele tirava os superpoderes dele dessa miscigenação. Eles tinham feito um exemplar, um número do vira-lata. Depois não conseguiram dinheiro para fazer mais. E aí eu os convidei para adaptar o vira-lata para a cadeia. E nós começamos a fazer isso. Quer dizer, eu organizei, consegui dinheiro e tal, e eles fizeram o gibi. E o gibi chegou a 7 números ou 8 números. E aí a gente distribuiu. Agora, era um gibi forte, de violência e sexo. E sexo explícito, mas sempre com camisinha. E a gente distribuía o gibi à noite na cadeia. Festa, o dia da distribuição. Você ia distribuindo, e às vezes você se confundia, não sabia se já tinha entregado, você ia pegar mais, quando você voltava, era tudo igual ali. Era só abrir o guichezinho assim, olhar, onde você tinha distribuído, eles estavam lendo, imediatamente, lendo o gibi. Uma coisa, eu apresentei isso uma vez numa palestra que eu fiz na Universidade de Michigan, e o professor falou, olha, isso aqui jamais seria permitido nos Estados Unidos. Jamais, não haveria nenhuma possibilidade de permitirem uma coisa dessa. Mas era assim, você tem que adaptar a linguagem. Você está falando do quê? Com quem? Não é? Você está falando de hepatite C com jovens universitários, é uma linguagem. Está falando com preso, é outra, não é? Completamente diferente. Tem que ser atrativa. Mesmo essas palestras que eu fazia, era assim. Na cadeia é tudo complicado, né? Você não pode misturar. E lá, saía do pavilhão que o preso estava, ia para o outro, dava morte, porque tinha inimigos da rua. Então, a gente fazia assim, hoje vai o 4º andar do pavilhão 8. Então, às 8 horas, abria o 4º andar do pavilhão 8, todos desciam e iam para o cinema. E aí, no cinema, agora se diz, bom, mas tem que começar quando? Tem que começar às 8 horas da manhã, porque não dá para começar isso depois, que 8 horas é o horário que abriam as celas, né? Então, eles saem e daí, 10, 15 minutos, abrem todas as celas. Eu não podia deixar os outros trancados. Bom, aí eles iam, assistiam a palestra, e diziam, como é que você tira preso, que já era vagabundo dorme tarde e acorda tarde. Como é que você tira às 8 horas da manhã? Aí um funcionário falou, eu sei fazer isso. Eu faz como? O senhor faz o seguinte, o senhor vai, 8 horas começa, tal, espera chegar, né? Fica passando o vídeo, passa um pouco do vídeo, aí o senhor responde as perguntas, aí o senhor sai da sala, deixa o equipamento lá com os meninos, que tinha os meninos que faziam isso, deixa o equipamento com os meninos e a gente passa um filme de sacanagem. Escuta, você vai passar esse filme, eles vão querer ver só na hora do filme, não falam, não, é um pacote. Entrou, fecha a porta, não entra mais ninguém. Então tem que assistir a palestra e depois o filme. Era um sucesso. Não faltava ninguém. 8 horas da manhã estava todo mundo lá. Tem que fazer essas adaptações, porque senão você não consegue, não tem diálogo. Agora, era muito importante o quê? Quando eu acabava de falar, eu saía da sala. E não ficava na hora de passar o filme, que isso é considerado, isso eu ia perder o respeito. Não me imagino, o médico está aqui com a gente, vendo filme desses, né? E funcionou. Olha, nós fizemos isso durante 10 anos, essas palestras assim. E eram super concorridas. Lotava o cinema lá. Eu acho que essa é a mensagem mesmo, né? Da gente usar a linguagem que eles vão nos entender, para daí a gente conseguir chegar no nosso slogan que ninguém deve ser deixado para trás, né? Dr. Drauzio, sem palavras para lhe agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Esse é um tema que eu acho que a gente passaria dias debatendo. E é fantástico poder contar com o senhor, e eu acho que vamos ter que dar o primeiro passo, né? De alguma forma, vamos ter que começar. Olha, eu estou Muita gratidão. Eu estou envolvido com esse problema há tantos anos, sabe? Eu tenho, o que eu puder ajudar, estou à disposição, completamente. Gravar vídeo, enfim. A hora que acabar essa confusão toda, se puder voltar a viajar aí, eu estou à disposição. Muito obrigada, doutor Drauzio. Gratidão eterna por tudo. Espero em breve poder abraçá-lo presencialmente. Obrigado. Beijo bem grande. Obrigada, Cláudia. Obrigada pela iniciativa, viu? Muito bonito ver as mulheres
mulheres estão tomando conta da sociedade brasileira. Felizmente. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Bom dia.